Souza, ok? Com a disciplina de Direito Processual Civil. Avançando, então, eu preparei essa atividade em dois aspectos. Primeiro aspecto, eu vou me apresentar a vocês, falar um pouquinho do meu histórico profissional. Na sequência, eu apresento a disciplina e ainda hoje, muito provavelmente, a gente já começa a discutir alguma coisa de processo civil. Na verdade, hoje eu mais vou falar do que vocês, mas a partir da indicação dos textos que eu tenho aqui, que eu vou passar para vocês, é que a gente consiga conversar um pouco mais, ok? O Cleberson também chegando ali. Tudo bem com você, Cleberson? Beleza. Então tá bom. Um pouquinho de mim, então, para vocês. Eu sou bacharel em Direito pela Universidade Estadual de Maringá. Concluí meu mestrado aí no Unicesumar em 2008. E agora, recentemente, em 2016, eu concluí meu doutorado em Educação aqui na universidade, né? Selecionei alguma coisinha aí da vida profissional, desde 97, então eu sou advogado também. Coordenei o curso de Direito do Unicesumar de 2000 a 2005, aí é um período que eu me afasto, né, para o doutorado, retorno depois de 2008, 2012, no período de 2013 a 2016 eu não estou mais na coordenação, eu vou para a prefeitura, eu vou ser diretor-geral da Secretaria de Educação, e seria o status lá de vice-secretário da Educação do município, uma instituição pequenininha, tinha 5.000 servidores, 115 diretores que eu cuidava diretamente ali, né? A Maria Eduarda regalou o olhão ali, é gente que não acaba mais, é problema que não acaba mais, mas enfim, foi uma experiência fantástica, e já fica a dica aí para vocês que querem ser profissionais da área do direito, se surgir a oportunidade, ocupem cargo público, estejam próximo do poder público para você poder entender e ver o que acontece. Eu confesso que foi um período muito bom, né, um período que eu aprendi muito e fiquei muito chocado com algumas coisas. Muitas coisas me chocaram, porque o que você vê no jornal, Fantástico, nesses canais todos da televisão, pasmem vocês, é verdade. Operação Lava Jato, essa barbaridade toda existe. Se você não ficar muito atento, né, a malha acaba atacando você. Graças a Deus, passamos incólumes nesse período, né, não tivemos nenhum problema, graças a Deus. Então foi uma experiência muito boa, mas assim, é uma experiência bastante diferente para quem não está acostumado. Depois disso, eu integrei a comissão estadual da OAB e voltei em 2017 para a coordenação do curso e me tornei também aí, nesse mesmo período, avaliador do Ministério da Educação. Então, esse é um pouquinho de mim aí, e eu vou estar trabalhando com vocês aqui, ok? Acho que era isso, que era importante a meu respeito. Bom, uma característica que está tão na moda, né? Torço Botafogo, rebaixado, mas pelo menos estou igual o Palmeiras que chegou lá e teve que voltar. Mas enfim, né? Não entendo muito de futebol, vocês vão ver aí que não é nem muito a minha praia. Só para descontrair um pouco. Olá, Vitória, tudo bem com você? Seja bem-vinda também aí, ok? Olá, Vamos professor, muito avançar, obrigada. pessoal. Prazer tê-la aqui. Bibliografia, pessoal, muito importante, isso aqui já começa pelo livro, ok? A gente vai ter aí todo um nosso trabalho vai ser pautado nessa obra do professor Humberto Teodoro Júnior, ok? Não importa a edição, essa edição que está aí é 2017, na verdade importa sim, né? Quanto mais atualizada, melhor, ok? Fica já a minha advertência, o Código de Processo Civil, ele mudou totalmente em 2015. Então, qualquer livro anterior a 2015 não serve, tá? Não serve. Não é que não sirva. Tem muita coisa importante. Acontece que a estrutura do processo mudou e como vocês estão sendo apresentados a ele agora, há uma grande chance de vocês errarem. Então, se apeguem a livros de 2015 para cá. Né? Qualquer edição de 2015 para cá é muito boa. Aluno sempre gosta de perguntar, professor, que livro que você indica, que livro que você gosta? Eu resolvi facilitar a vida de vocês. Essa é a obra que nós vamos adotar. Eu vou utilizar essa obra, para usar uma expressão popular, de cabo a rabo. Né? Eu abro o capítulo 1, 2, 3, eu acho que só no semestre que vem
eu inverto ali 1 ou 2 capítulos. Se eu não me engano, no finalzinho desse semestre, eu inverto 1 ou 2 ali, só para dar uma ordem um pouco mais lógica do que eu estou trabalhando com vocês. Mas sigam essa obra, ok? Célia, como você foi a primeira a chegar, querida, você posta para mim o seu e-mail na primeira a chegar, não, a primeira que estava com a câmera aberta aí. Posta para mim seu e-mail no chat que eu vou mandar para você uma obra do Humberto Doro Júnior em PDF, tá bom? Não é que eu goste mais dela, nada disso, é que depois ela vai repassar para vocês, tá bom? Tá. Levantou a mão, Célia? Oi. A gente tem a líder, que é a Vitória, que ela chegou agora, e que ela faz um trabalho excelente, e geralmente é ela que faz toda essa comunicação. Ok. Eu não Perfeito, tenho problema para fazer, mas eu indico porque é uma ótima líder, já vou aqui falar, né, até para reconhecer, então ela vai te ajudar muito, você pode contar com ela, eu já estou falando por você, Vitória. E aí, se ela puder, aí fica uma pessoa comunicando, mas eu não tenho problema, eu posso colocar também. Não, vamos pegar a Vitória, vamos explorar essa menina que está aí, né? Vamos passar para ela esse material, o que eu poderia passar para todos, mas por uma questão de direito autoral, eu não estou querendo ter dor de cabeça para o meu lado, então eu dou para uma pessoa e eu acredito que ela vai presenteá-los, né? Isso aí está na rede, eu só teria que ter o trabalho de procurar o site em que está esse material, mas até tentei, mas tinha um videozinho tão bonitinho na abertura da aula que eu resolvi passar o livro que eu tenho para a Vitória. Pode ser, Vitória? Aí você manda para mim, já colocou aqui, aí depois eu repasso isso aí para você, provavelmente ainda hoje, mas dará amanhã cedo, ok? Bom, como eu dizia, Humberto Teodoro Júnior é o meu predileto, não porque eu goste muito dele, né? Nada contra ele, pessoa fantástica, tudo, só que é o que eu acho, é a obra que eu acho mais completa e mais compreensível para o acadêmico, ok? Na nossa bibliografia tem outros 2 autores. Tem aqui o Hernani Fidelis, gosto muito dele, salvo engano, baiano, é uma obra muito boa também, é uma obra que ele gosta muito do sistema, como se fosse mais ou menos pergunta e resposta, ele faz uma chave grande ali e procura responder aquilo que ele coloca. Uma obra boa, gosto muito dela também, recomendo todas. Como eu disse, não tem obra nem boa nem ruim, você que tem que achar aquela que o seu português melhor se adeque. Tem coisa que a gente lê e não entende, tem coisa que a gente ama. Por exemplo, né, eu não gosto do Pequeno Príncipe, não me adequei àquela literatura. Minhas filhas adoram o Pequeno Príncipe. Então é uma questão de gosto, né, uma questão aí de entendimento, e em processo civil não tem bom nem ruim, porque eu tenho fé, né, muita fé, que vocês vão estudar pelo menos 3 ou 4 livros, né? Tenho certeza que é isso que acontece. Essa turma é uma turma seleta, é uma turma que nunca estuda em véspera de prova, tenho certeza que é assim que funciona. Né? Depois de 22 anos, né, felizmente encontrei uma turma que não faz nada disso. Então, brincadeiras à parte, pessoal, escolha um livro que melhor se adeque. Esse aqui do professor do professor Luiz Rodrigues Vamber, um paranaense, Luiz Rodrigues Vamber é o de baixo, o de cima é o Talamine, né? O Vamber, ele é paranaense, de Curitiba, uma obra muito boa, falo isso para ele, é um pouco mais resumida que as outras, mas é uma obra muito boa, sim, todas elas vocês podem utilizar. A biblioteca do Sesumar agora vai voltar a funcionar, né? Nós estamos com um mecanismo ali de mandar um e-mail para a biblioteca, ele separa o livro para você pegar, eu vou pegar maiores detalhes, depois passo para vocês, eu conversei com o diretor da biblioteca, mas não terminamos a nossa reunião, ok? Mas está à disposição. Tem na rede, se você tiver paciência de procurar em PDF, você acha todos os 3, e o Humberto eu estou repassando aí para as colegas discutirem com vocês. Ok? Belezinha? Sobre plano de ensino, o que a gente vai estudar esse ano? Bom, nos próximos 10 minutos, eu vou dar um panorama do direito processual civil para vocês. Se quiserem anotar, fiquem à vontade, mas não se preocupem muito, porque cada item desse eu vou voltar em uma aula só para isso, para poder aprofundar essa temática, ok? Então, a gente começa a nossa disciplina com uma introdução, apresentação do plano de ensino, que é o que eu estou fazendo agora. Na sequência, provavelmente hoje, ainda no finalzinho, a gente vai falar um pouco da teoria geral do processo. Eu vou dar uma noção para vocês do
cômputo geral do que é, para que serve o processo civil, como é que nasce o processo civil. Já posso adiantar que o processo civil nasce com o objetivo de resolver conflitos. Pelo menos essa é a promessa. Essa é a promessa, resolver conflitos. Uma promessa, se me permitem desde já dizer, mentirosa. O processo, via de regra, não resolve problema nenhum, ele cria mais um. Ele acaba, aquele problema que a gente está discutindo com o vizinho, o marido brigando com a mulher, coisa que o valha, quando vai para a justiça, ao invés de melhorar, acaba piorando essa discussão. Então, o processo, já adianta a vocês, o negócio que foi feito para não dar certo. Negócio que foi feito para não dar certo. Mas, enfim, a gente vai tentar entender e tentar melhorar esse mecanismo. O Elton me pergunta aqui se eu disponibilizo. Disponibilizo no estúdio, sim. Todos os slides eu coloco lá. Ok? Avançando, então, eu não coloquei isso porque, de fato, eu vou confessar, eu esqueci de colocar lá. Podia ter colocado antes, mas, de fato, com a idade, quando a gente chega assim, já estou nos meus 65 anos de idade, a coisa vai ficando difícil para a gente. Então, como eu dizia, o processo ele nasce para resolver problemas. A promessa é essa, a ideia é essa. Todavia, a gente já percebeu, e não é de agora, que ele não resolve. Inclusive, tem uma obra, até tenho ela aqui em mãos, chamada O Acesso à Justiça, não sei se vocês conseguem ver aí, essa aqui, do professor Capelletti. Essa obra aqui foi escrita já há algum tempo, 88, em que ele faz um panorama, na verdade, do direito italiano. E lá em 88 ele concluiu que processo não funciona, processo não dá certo. Daí nasceram outros mecanismos. Na verdade, também não nasceram, já são coisas antigas que nós estamos requentando, se a gente pode dizer assim. Nós estamos aí reutilizando, que é, por exemplo, a mediação, que vocês já devem ter ouvido falar, a conciliação, que vocês já devem ter ouvido falar, que é modinha agora, mas já existe no Brasil desde as ordenações manuelinas e filipinas que vieram de Portugal para cá. Então, são formas de resolver conflitos. E a gente vai entender como que esse pessoal pode ser parceiro nosso do processo civil. Na sequência, a gente vai falar da coisa mais importante. Se você puder não faltar no dia que for falar dessa temática, seria muito bom para o seu futuro profissional, que são os princípios do direito processual civil. Assim, o que existe mais importante em direito são os princípios. Se você não aprender nada do que eu falar durante a vida inteira, mas entender os princípios quando eu falar para vocês, resolveu. Se você tirar 10 em princípio, não precisa mais de professor de processo civil. Você consegue se virar bem em todas as áreas, dominando os princípios. Problema. Existe um autor chamado Rui Portanova, com Y, Rui com Y Portanova. O título da obra dele é Os Princípios no Direito Processual Civil. São 200 e tantas páginas que ele fala só de princípio. Se a gente pegar essas 3 obras que eu indiquei, Wambier, Hernani Fidelis e Humberto, vocês vão ver que são princípios completamente diferentes. Alguns até são parecidos, mas cada um trata. Então, e aí, quais são os princípios mais importantes? Ideal é que conhecêssemos todos, mas nós não vamos poder ficar fazendo um semestre inteiro só falando de princípio, então eu pensei os mais importantes, Aqui eu preciso me lembrar agora, mas eu acho que todos eles estão no Humberto, Um ou outro acho que eu trouxe de fora, mas eu referencio para vocês no material que a gente trabalha, tá bom? Princípios são muito importantes. Eu vou ter princípio no direito civil, processual civil, e também vou ter lá dentro do direito constitucional. Acaba ficando tudo ali muito misturado hoje em dia. Depois, a gente vai avançar, vamos chegar à ação, entender o que é uma ação. Na verdade, a ideia de ação é um conceito. Estou muito acostumado a falar, vou entrar com uma ação contra você. Isso é apenas um conceito, é uma ideia, digamos assim, no campo teórico. Nós vamos entender quais são as condições da ação, porque não é qualquer pessoa que pode ser processada. Por exemplo, vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho 2 meninas, Isabela e Heloísa. E vamos imaginar que Deus livre e guarde, elas têm um problema lá no casamento delas, briga com o marido, e bater ou apanhar do marido, elas vêm e me contam a história, eu falo, filha,
E agora? Como está gravando, eu não vou dizer que eu vou pegar minha ponta 40 e for lá resolver. Não vou dizer isso de jeito nenhum. Mas, filha, o que eu posso fazer por ela? Nada, a não ser aconselhar. Porque se ela não quiser divorciar, não pode. Por quê? Só pode propor ação o titular do direito. A gente vai chamar isso de legitimado. Legitimado ordinário. Por mais que você sofra, por mais que você veja a situação, você não pode fazer nada. Você viu teu vizinho e tua vizinha brigando, se matando ali, não cabe a você. Não cabe a você, né? Como hoje, uma prima da minha esposa ligou, porque eu aluguei um apartamento e a pessoa não quer sair de lá. Você tem que promover uma ação. Mas eu gosto tanto dela. Então você está me ligando para quê? Então deixa ela ficar, porque se você quiser tirar, só você pode fazer isso, né? Nem o pai dela pode tomar essa providência, porque tem que ser legitimado. Mas isso a gente vai aprender com detalhes. Quando a gente chegou aqui na aula 6, a gente rompeu com todo, digamos assim, o arcabouço mais vamos entrar dentro da jurisdição. Jurisdição, tá ruim o slide aqui pequenininho, mas vai dar para fazer, ó. Se a gente separar a palavra aqui, ó, iuris significa direito. E dição vem de dicção. Então, jurisdição é dizer o direito. É isso que o Poder Judiciário faz. O juiz é quem vai dizer quem está certo ou quem está errado. Por isso que a gente chama de poder jurisdicional, por isso que chamamos de jurisdição, que também tem suas características. Uma delas é a definitividade. Aquilo que o juiz falou é lei. Aquilo que o juiz decidiu, cabe recurso, mas isso é uma outra coisa. Mas depois que não couber mais recurso, que chegou ao final, a hora que fez a famosa coisa julgada, nada mais pode ser feito a não ser cumprir a vontade do juiz. Justa ou injusta, não cabe a nós discutirmos isso, porque ele decidiu, cabe a nós cumprirmos. A gente brinca que decisão judicial não se discute, se cumpre. Ok? Finalmente chegamos à aula 8. A aula 8 serve para você. Sabe aquela tua tia chata? Acho que todo mundo tem aquela tia insuportável que acha que porque você entrou no curso, você sabe tudo de direito. Então, tudo que a moça que trabalha na casa dela faz de errado, ela pergunta para você. E pior, acha que você tem a obrigação de responder, né, Maria Eduarda? E se não responde, sai falando para a família inteira. Aquela menina fica gastando dinheiro do pai dela e não sabe nada. Então, aqui vai ser hora de você dar um cala-boca nesse parente, porque que você vai aprender a competência. Competência nada mais é que o local de propor a ação. Vocês vão poder entender nessa aula por que determinadas ações são propostas no STF, outra no STJ. Mas por que tem processo que é na Justiça Federal e por que tem um que é na estadual? Por que separa? Por que é dessa forma? Isso se chama competência. Como eu falei, não se preocupem com os detalhes, tá? A gente vai detalhar isso passo a passo, vamos ver. Depois dessa aula, você tem condição de dominar qualquer tipo de ação a ser proposta. Você vai entender, o recurso ordinário e extraordinário, Felipe, é recursal. A gente dá uma luz sobre isso, tá? Mas os recursos em si é o professor do próximo semestre que trabalha com vocês. Mas eu consigo direcionar, assim, dar ferramental para que vocês possam saber por que é um recurso ordinário e extraordinário. Nessa aula de competência, a gente consegue fazer isso. Depois vamos falar de processo, né? Procedimento é o mais importante. Procedimento, eu sempre digo o seguinte, procedimento é como se fosse a receita de um bolo, como se fosse a forma de fazer. Então, por exemplo, eu vou falar do que eu sei fazer, tá? Miojo. Eu pego o pacotinho, está escrito lá 3,5 copos de água. Eu meço. 3 minutos ao fogo. Eu ligo o cronômetro do meu relógio, né? Autista, gosto de fazer coisa bem certinho. Ligo o cronômetro para marcar 3 minutos. Adiciono o pozinho e está feito. Se eu inverter essa ordem, vai dar certo? Jogar o pozinho na água? Pode até ficar um macarrão, mas vai ficar aguado, vai ficar sem gosto. Maria Eduarda, pela cara que fez, já experimentou isso também. Então, procedimento é a forma de fazer. Lá nós vamos entender por que é feito uma petição inicial, por que é feito uma contestação. Nós vamos entender as provas, prova testemunhal. Eu não vou entrar em provas nesse semestre, mas vou dar uma orientação quando a gente falar de procedimento, como que ela é feita.
Tem etapas. A vantagem do processo civil é isso. Se você entender a lógica do processo, qualquer detalhe que a pessoa conte para você, você consegue prever quais são os próximos passos e o que aconteceu no passado. Se alguém faz estágio, sabe bem do que eu estou falando. Né? Tem todas as etapas, dominando o procedimento, dominou. Né? E o procedimento é construído pelos atos processuais, que são a menor parte do processo da construção dos diversos atos que nós vamos construir a o nosso procedimento, ok? Avançando mais um pouco, aí nós vamos falar na sequência dos atos do juiz. O juiz pratica 3 atos apenas, só faz 3 coisas, né? Uma vez um filho de um juiz era meu aluno, ficou bravo, magoou, porque eu falei que o pai dele só fazia 3 coisas, mas é verdade. O juiz Profere o só faz 3 despacho, coisas na vida. a Oi, sentença. Felipe. Profere o despacho, a sentença. Exatamente, ele faz despacho, sentenças e decisões interlocutórias. Né? O que é uma sentença? É quando o juiz põe fim a uma etapa do processo. Decisão interlocutória resolve questões no meio do processo. E depois eu tenho os despachos, que são os demais atos que não se enquadram na categoria sentença, nem na categoria decisão interlocutória. Ok? Mas vamos falar com calma. Depois a gente vai para as partes. Quando a gente fala de parte, vamos combinar uma coisa já. Quando eu falo de parte, eu não estou falando do Joaquim. Eu estou falando do advogado do Joaquim. Porque a parte ela não pratica ato. Quem pratica ato são os advogados. Para nós levarmos um processo ao judiciário, ao juiz, nós precisamos de um advogado. Só há hoje no direito processual civil uma situação em que eu não preciso do advogado, que é quando se trata dos juizados especiais cíveis, os mais antigos aí podem ter ouvido falar no pequenas causas, tá? Nós vamos até ver um pouquinho desse histórico aí, mas no juizado especial são causas de até 20 salários. Me perdoe a ignorância, eu não sei quanto é o salário mínimo hoje, de fato não sei o valor, mas é só multiplicar por 20 que você chega aí ao valor do valor da causa. O Elton está aqui me dizendo, se for verdade, vou acreditar nele, que é R$ 1.100. Então vai dar 20.200 reais, é isso? Ixi, estou ruim de matemática, hein? Enfim, multiplica por 1.100 que você vai ter o valor da causa lá no juizado. Até esse valor, você não precisa do advogado. Daí para cima aí você vai precisar. É claro que o juizado, ele tem um limite, que é 40 40 salários. 40 salários mínimos. Isso mesmo, Vitor. Então, ali é limitado a este valor em que você vai poder discutir essas questões dentro dos juizados especiais cíveis. Ele é peculiar, tá? A gente fala bastante dele, acho que na próxima aula a gente já fala dele também. Ele é bem interessante conhecer a dinâmica dele. Depois chegamos aos auxiliares da justiça, vamos entender um pouquinho do oficial de justiça, um pouquinho do contador, do avaliador judicial, né? E aí chegamos à 14ª aula, que é a intervenção de terceiros. Aqui é um assunto bastante interessante, mas recomendo bastante estudo sobre esse tema, porque ele é cheio de detalhes, ele é bem detalhista, essa temática. Mas é a possibilidade que existe, rara, no processo civil, isso é exceção, de uma terceira pessoa vir participar do processo. Vou dar um exemplo aí que ajude vocês, devem ter ouvido falar já do fiador. O fiador. Então, de repente, eu processo o fiador vem e chama, pera um pouquinho, eu estou sendo processado, mas traga também o devedor originário, foi ele que gastou, então se eu tenho a obrigação de pagar, ele também tem. Como que isso funciona? Tenham calma, a gente vai aprender cada coisinha sobre isso. E vamos falar das condições da ação, vícios processuais, vamos chegar aí finalmente ao que a gente chama de prazos. Fundamental esse momento também, que vocês vão aprender a contar os prazos no processo. Hoje ficou fácil, hoje está bem tranquilo, a gente conta só alô?
Alô? Professor? Voltou. Alô? Voltou? Parece uma queda geral. Nossa, professor, eu gostei muito dessa matéria, sério mesmo. Eu me interesso muito pela essa parte judiciária, assim. Bacana. Estuda bastante. Vamos precisar bastante do seu estudo. A apresentação voltou, pessoal? Voltou. Posso continuar? Só Pode. tá sem o vídeo. O vídeo não voltou ainda? Bom. Também voltou. Bom, também, pessoal, na sequência aqui, dá para falar sem os slides para vocês, se não estiver aparecendo, que eu vou falar um pouco aí da nossa avaliação. Nossa avaliação vai ser uma prova, nós vamos ter a EP e a prova que a gente vai estar realizando, ok? A prova nos padrões da instituição, prova valendo 8, mais a EP valendo 2 pontos. As AEP já estão prontas, daqui a gente está validando ela, que uns dias vamos estar apresentando ela para vocês. A ideia é que, acho que eu já mencionei, dia 22 a gente volta às aulas presenciais, uma parte da turma, um sistema híbrido, né? Um pouco vai às aulas, um pouco vai continuar com a aula remota, a gente vai ter mais detalhes sobre isso daí ainda, vou estar falando para vocês, ok? Alguém me perguntou aqui, o Elton, se a EP vale 2,5? Não, não é mais 2,5, agora só 2, voltou para o regime anterior, porque a ideia, inclusive, é que as provas sejam presenciais, tá? Daqui até a prova, já vai ter muita vacina, a instituição está se adaptando para receber todos vocês, ok? Então a prova vai estar valendo 8 por enquanto, Matheus, mas eu estou aguardando uma normativa certinha do meu diretor para poder publicizar para todas as turmas, para a gente alinhar esse momento de pandemia aí que nos aflige. Pois não? Mas a Camila falou que a IP ia valer 25. A Camila eu não passei para os professores ainda, a reunião foi agora pela manhã, é só 2 pontos mesmo. Entendi. A atividade, então, e a atividade vai caber aonde, se a prova vai valer 80? As atividades não estarão valendo nota, apenas para o aprendizado de vocês mesmo. E a presença, como é que vai funcionar? Presença pela chamada e o controle de vocês. Quem está aqui, porque ele fica gravado no sistema, né? Ele tem lá 93, tem os nominhos de todos vocês aqui, dentro da sistemática já lançada. Entendi, então Okay? já está certo. A atividade já não vai ser mais avaliativa, só para a gente fazer... Só para fazer para estudo, para aprendizagem mesmo. Eu gosto muito de dar bastante atividade, tenho muitas atividades para passar para vocês aí, né? Mas eu sempre acabo validando um pouquinho de nota para vocês aí, um conceito, dar uma forcinha para todos vocês, que eu sei que estudar não é uma coisa fácil, não. Beleza, Ok? professor, valeu. Bom, acho que era Professor, basicamente isso. Diga. Essas notas que prova é 8, a IP é 2, isso é para todas as matérias, né? Será para o curso todo. Por isso que eu estou Tá. aguardando a definição exata do meu diretor para eu poder passar para todos os colegas. E daí a Aqui está prova... tudo, sim, tudo diferente ainda. Ah, tá. E a prova vai ser Pois presencial? não? Pode falar? Prova presencial? Então, a prova, né, até que se não há nada do que está acontecendo e se continuar tudo muito bem, a ideia é que ela seja presencial. A ideia é essa, mas a gente tem que aguardar como é que a coisa vai evoluir aí, né? Boa noite, professor, tudo bem? Estou trocando o slide aqui, pessoal, enquanto isso. Boa noite, Israel. Diga lá, menino. Professor, no caso, assim, a gente que é de fora, a questão do... primeiro falou que teria informação que a gente poderia ter a faculdade de escolher se poderia ser remoto, continuar online, ou teria que essa questão do híbrido que você falou. Eu sou de Santa Fé, eu tenho que pegar ônibus, automoção e tal. Tem a questão tenho 2 filhos, tem a questão da bisavó dos meus filhos, tal, a questão da vacina. A gente vai poder escolher ou não. Eu liguei também na coordenação, o pessoal falou, a gente não tem como dar um parecer definitivo, mas talvez tenha como flexibilizar, se fazer um requerimento para abonar as faltas. Como que funciona isso aí, professor?
Assim, Israel, de verdade, também está aguardando as orientações, como a gente não está se adaptando ainda, né? Mas até a última reunião que nós tivemos tratando especificamente desse assunto foi na sexta-feira, e nós temos a orientação de irão dividido as turmas em turmas, né? Pequenas turmas, e aí terá a presença obrigatória. Quem não puder participar teria que fazer um requerimento via estúdio para que a diretoria aprovasse, porque isso não cabe à coordenação. A coordenação não tem essa autonomia para a liberação. Por enquanto, pessoal, acho assim, vamos esperar até o dia 19, aí, próximo do início, que certamente virá muitas orientações para vocês, e eu vou estar entrando em todas as salas para estar esclarecendo as dúvidas que todos têm, com certeza. Tá certo, obrigado. Beleza, Israel? Então, por enquanto, aguarda orientações. Professor, Célia posso tinha fazer pedido a uma palavra, pergunta? Célia? Professor, Pode. Então, Primeiro, deixa eu dar uma pergunta primeiro, depois você pergunta, pode ser? Claro. Vai, Célia. Então, eu queria daí até pedir licença para você e fazer uma solicitação até em nome da turma, porque eu já estive antes, a gente conversou com a família, com a Camila, e todos nós temos muitas dúvidas. A sala tem muita dúvida, muita gente tem muita dúvida. Então, eu vejo que a gente até entrou em respeito à sua aula, você deixou bem claro, né? Que você aqui é o professor e não o coordenador, mas eu gostaria, em nome da turma, vamos conversar, aproveitar. Solicitar que você tire um tempinho para conversar com a gente, pelo menos para nos ouvir, porque até então a gente está muito perdida. E eu, em meu nome agora falando, eu entendo que é muito difícil. Deixa eu só fazer o seguinte, só um minutinho aqui para a gente poder. Assim vocês podem falar mais à vontade.